Chegamos até você com mais um devocional diário da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. E hoje gostaria de meditar um pouco no texto de Lucas, capítulo 14, verso 28, quando o Senhor Jesus diz: "Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la?" Nós estamos num período que requer tomada de decisões. Foi necessária essa tomada de decisão desde o início, quando foi mandado que ficássemos em casa e nós precisamos decidir quem haveria de ficar em casa, quem poderia sair. Os idosos, aqueles com problemas anteriores, teriam que manter a quarentena, enquanto outros continuariam indo e vindo, podendo ir fazer mercado, fazer diversas atividades, outros ainda com as atividades essenciais permanecendo no expediente. E agora, alguns estados já estão fragilizando as normas de quarentena e fazendo com que as pessoas precisem mais uma vez decidir. Ainda não é o tempo aqui em Pernambuco, aqui permanece a mesma determinação das autoridades e precisamos decidir então, dentro de algum tempo, como nos adaptar à maneira como essas regras estarão sendo aplicadas novamente. O texto do livro de Lucas, que nós acabamos de ler, é o Senhor Jesus falando sobre alguém que faz um planejamento. Alguém que planeja e então decide em cima desse planejamento. Nós precisamos também ter as bases. Ele diz que alguém que vai construir uma torre, primeiro se assenta, calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. É preciso ver também se há mão de obra disponível para a construção dessa torre. É preciso saber se há pessoas capacitadas para construir a torre. E então, poder tomar a decisão baseado, fundamentado em algo que serviu de informação necessária para a decisão a ser tomada. Nós podemos, já que outros estados e outros países começaram a flexibilizar essas regras de quarentena, podemos observar qual o resultado. O que é que aconteceu com as mudanças que foram implementadas? E podermos também tomar as nossas decisões tendo como fundamento experiência de outras pessoas. Nós aprendemos com as nossas próprias experiências e aprendemos também com a experiência de outras pessoas. E então podermos reunir informações e, é claro, seguindo a orientação das autoridades, as autoridades governamentais, que estão também fundamentados nas informações das autoridades de saúde. É certo que, por vezes, uns se posicionam numa direção, outros noutra direção. Não quero entrar no mérito dessa questão, mas podermos ter as informações necessárias para tomarmos as melhores decisões. E então, esse texto está dentro do contexto em que o Senhor Jesus está ensinando sobre a nossa disposição de segui-lo. Alguém que segue a Jesus precisa também olhar para si mesmo e ver se está com a disposição de seguir a Jesus, independentemente de qualquer coisa. Ele vai dizer que para seguirmos a Ele é preciso que abramos mão das outras coisas, que Ele possa estar na posição de prioridade máxima, de que a sua vontade seja feita na nossa vida. E então, na hora de tomarmos decisão dessas que são necessárias nesse período, que possamos também estar consultando ao Senhor Jesus, orando a Ele, pedindo a Ele a sabedoria, o discernimento,
A palavra de Deus vai nos dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá abundantemente. E nós temos também um outro texto, aqui gostaria de fazer referência, Colossenses capítulo 3, versículo 15, que diz: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. A paz de Cristo nos ajudando a decidir, buscando nós todas as informações e colocando-nos diante dele em oração e vendo que decisão promove maior paz no nosso interior. Que decisão é aquela que faz com que o agir do Espírito de Deus em nós gera maior paz. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz, aquele que ajuda a julgar, a decidir no vosso coração. Que possamos ter, em primeiro lugar, a disposição para seguir a Jesus, apesar de qualquer coisa, e tendo todas as demais coisas em prioridade inferior à do Senhor Jesus na nossa vida. E então, podermos orar a Ele com o coração aberto, buscando fazer aquilo que Ele nos dirija a fazer. E que a paz de Cristo seja árbitro, então, em nosso coração. Que Deus abençoe a cada um no passar de todas estas circunstâncias e nas decisões que serão necessárias, que sejam tomadas, à medida que as regras vão sendo flexibilizadas, e que Deus seja louvado em tudo aquilo que venhamos a fazer. Amém e amém.